O live action de Mulan acabou de estrear na Disney Plus e já tá causando vários burburinhos na internet. Mas você deve estar se perguntando aí na sua cabeça: e aí, o filme é bom? É verdade que não tem canções? Não tem Mushu? Não tem Shang? Então fica aí até o final porque eu vou te contar tudo sobre esse filme. E sim, esse vídeo vai ter muitos spoilers. E aí galera, beleza? Tudo bem? Tudo legal? Tudo na paz? O meu nome é Fausto Filho, você está na Iniciativa Pop e eu te convido a se inscrever no canal porque assim você vai receber vídeos maravilhosos como esse que você vai assistir. Então não perca o seu tempo e clique aí no botão que você não vai se arrepender. Seguinte, esse vídeo vai ter muitos spoilers justamente porque eu não consigo falar sobre Mulan sem citar a animação de 1998. E principalmente sobre todas as mudanças que aconteceram. Então já fiquem avisados aí. Mas rapaziada, antes desse filme sair, ele já estava se envolvendo em diversas polêmicas. Primeiro com a China, porque ela nunca gostou muito da animação da Disney de 1998. Eles sempre disseram que ela era muito estereotipada e desrespeitosa. Falavam que as tradições chinesas eram confundidas com as tradições japonesas, que o dragão, por ser um símbolo muito importante na China, não deveria ser usado como alívio cômico, algumas coisas da lenda da Mulan estavam erradas, e várias outras coisas também. Daí a Disney, que estava vindo numa onda de remakes em live action, anunciou que adaptaria Mulan. E todo mundo, aqui no ocidente pelo menos, ficou maluco, porque Mulan é uma das melhores animações de todos os tempos da Disney. E eu fiquei muito feliz particularmente porque ela é a minha segunda animação favorita da minha vida, assim. Então assim, minhas expectativas foram lá em cima. Daí veio a declaração de um dos produtores que queria fazer um filme mais realista, pé no chão, e que eles queriam seguir mais a lenda da Mulan. E isso claramente para agradar o público chinês, né? Então não teríamos nem as canções, nem o dragão Mushu. E por causa disso, começou uma grande polêmica aqui no ocidente, porque o personagem Mushu é uma das melhores coisas da animação. Aí, dragão, lagarto não, eu não fico mostrando a linguinha. E as músicas são muito icônicas, elas são muito fortes, sabe? Seremos rápidos como um rio, com força igual a de... E então saiu o primeiro trailer e a gente viu umas coisas bem esquisitas lá. Mas as principais eram uma bruxa que se transformava em gavião e uma fênix. Isso me fez questionar ainda mais, porque não era para ser um filme pé no chão? E aí, qual que é desse filme então? O lançamento estava previsto para março de 2020, mas por causa da pandemia ele foi adiado e a Disney decidiu lançar diretamente no seu serviço de streaming, a Disney Plus, no dia 4 de setembro de 2020. Pela bagatela de 30 doletas. Ou seja, além de assinar a Disney Plus, você precisa pagar 30 dólares para ver o filme. E a validade desse valor é até o dia 4 de dezembro. E depois dessa data, todos vão poder acessar o filme normalmente no catálogo da Disney Plus, sem nenhum custo adicional. Agora falaremos do filme em si. Se você nunca viu a animação de 1998 ou não conhece a história, eu te explico aqui agora. Mulan se passa durante a dinastia Han, que era um período que a China era constantemente invadida por diversos povos. Inclusive foi por isso que eles construíram a Grande Muralha da China. Na história, eles foram invadidos por Hunos, que no filme agora eles foram substituídos por Hourans. E o imperador manda que pelo menos um homem de cada família sirva o exército para combatê-los. Hua Mulan era uma moça que não se encaixava direito nas tradições chinesas, e quando seu pai é convocado para servir nessa guerra, ela se disfarça de homem e toma o lugar dele. Essa é a premissa básica do filme. Agora vamos começar pela Mulan. A primeira cena do filme já mostra ela criancinha perseguindo uma galinha e já demonstrando todas as suas habilidades acrobáticas. Então nos é apresentado o conceito de Chi, que é a força vital que existe dentro de cada pessoa. E aparentemente a Mulan tem um Chi muito forte e consegue manifestar esse poder através das piruetas que ela dá no filme inteiro. Mas a gente fala sobre Chi um pouco mais pra frente. Então se passa alguns anos, a Mulan cresce e já está na época dela arranjar um par para se casar, para que ela possa trazer honra para a família dela. E já mostra muito o quanto ela não curtia aquilo e fazia apenas porque a família realmente esperava isso dela. A relação dela com o pai no filme é uma coisa muito legal e até diferente da animação. Desde o começo, parece que ambos têm um carinho muito grande um pelo outro. E o pai da Mulan, inclusive, é o único que sempre aceitou ela do jeito que ela era. Mas por questões de honra, ele acabava não apoiando ela de fato. Mas enfim, ela rouba as coisas do pai dela e vai pro exército porque ele não tinha condições de servir. Ele era um herói de guerra, mais velho, já estava meio aleijado e tudo mais. Então ela toma essa responsabilidade para ela porque se ela fosse um homem, o pai dela não estaria passando por aquela situação.
Então nós temos a Fênix, que toma lugar do dragão Mushu no filme. Ela é o guia protetor da família Hua e ajudaria Mulan nessa jornada. E essa Fênix aparece no filme, mas claramente ela tá apenas na cabeça da Mulan ou é um espírito mesmo que só ela consegue ver. E eu digo que, pela proposta do filme, de ser uma história mais pé no chão e tal, eu super entenderia essa abordagem. Mas, cara, esse filme tem chi e magia. Então, pô, seria muito mais legal existir uma Fênix de verdade no filme. E depois que ela chega no acampamento militar, ela conhece todos os companheiros dela. E os dois primeiros são justamente as personificações do Shang, que é o comandante por quem ela se apaixona na animação. E ele é dividido em dois personagens, o comandante Tun, que é um antigo amigo do pai dela, e o soldado Shen, que interpreta o principal companheiro dela e possível interesse amoroso. Também temos aqueles três grandes amigos dela da animação, os personagens Link, Shampoo e Yao. Além de terem até prestado uma homenagem ao Grilo da Sorte como um dos soldados. E é aí que mora um dos grandes problemas do filme pra mim. Esses personagens não são nem um pouco desenvolvidos, tirando um pouquinho o Shang. E o que mais me deixa triste ainda é que houveram momentos perfeitos pra fazer isso, e eles acabam optando por ceninhas de comédia ao invés de desenvolver essa galera. Pra você que já viu, a cena da fogueira era perfeita pra isso, mesmo que muito clichê. Também é principalmente durante esses momentos que a gente sente falta das músicas, porque elas servem justamente como recurso narrativo para desenvolver certos personagens, mostrar a evolução deles enquanto eles treinam e tudo mais. E eles até tentam reproduzir algumas dessas cenas, mas também não causam tanto impacto assim, porque elas parecem ser aleatórias, meio desconectas, sabe? E o resultado disso tudo é que você não se importa com os companheiros da Mulan, porque o filme não te dá nada sobre eles, nem demonstra uma relação legal de companheirismo entre eles e ela. Tirando o Shen, que eu já falei, e talvez um pouco o comandante Tun. Agora, para falar um pouco sobre os vilões do filme, nós temos dois principais. O primeiro é o Bori Khan, que é um guerreiro que uniu todo o povo Houran para invadir a China e matar o imperador. E isso tudo para vingar a morte de seu pai, que foi morto pelo próprio imperador no passado. E este Bori Khan é baseado no vilão Shan Yu, da animação. E apesar de ser até parecido, ele não consegue passar muito o tom ameaçador que ele tem no desenho. E eu acredito que isso se deve porque muitos dos ataques que o exército dele promove são à luz do dia. E as cenas feitas para mostrar a imponência dele perdem importância por causa da segunda vilã do filme. A sensação que fica para mim é que ele poderia ter sido muito melhor aproveitado. Pois bem, a segunda vilã do filme se chama Shanlan, e ela é uma bruxa que ajuda o Bori Khan a completar seu objetivo. Porém, ela é usada no filme como uma Mulan que seguiu pelo caminho errado, que foi rejeitada e exilada pelos seus companheiros e que ela aceitou esse destino para ela. E ela é uma bruxa porque ela consegue controlar o chi dela a ponto de transformar em um falcão. Inclusive, essa é uma referência à animação, porque o Shan Yu tinha um falcão de estimação. E o objetivo dela é simplesmente ser aceita como ela é, já que ela foi exilada pelo seu próprio povo e achou essa aceitação por parte do Bori Khan. Mas, na verdade, ele só queria usar o poder dela, porque assim eles eram muito mais fortes. E como eu disse, ela meio que tira a imponência do Bori Khan, porque ela é realmente a pessoa que faz diferença dentro do exército dele. E ela também enxerga Mulan como ela mais nova e tenta seduzir a heroína para o caminho que ela seguiu. Inclusive é ela quem faz com que a Mulan libere seu chi e aceite quem ela é. E o chi, por parte da Mulan, pra mim, também não faz nenhuma diferença. A única coisa que ela faz com o chi são os chutes e manobras à la Tigre e o Dragão no meio das batalhas. Mas eu não gostei muito dessa vilã não, eu acho que o motivo dela existir é para passar uma mensagem que é muito melhor executada na animação. Pareceu muito que eles quiseram fazer falas expositivas sobre o dilema da Mulan, e criaram ela só para que essas falas fossem verbalizadas pra gente, sabe? O filme, de maneira geral, também é bem corrido. Tem muitas cenas muito curtas que não dão tempo para você entender muito bem o que está acontecendo. Um grande exemplo disso é a cena em que a Mulan rouba as coisas do seu pai. Na cena, ela tá conversando com ele, aí pega a espada, daí do nada, corta pra ela toda vestida com a armadura do exército e saindo de casa. Não tem nenhuma tensão, sabe? Muito diferente dessa cena na animação, que tem um peso muito maior. Você entende exatamente como ela tá se sentindo e o que tá acontecendo. E tem muitas cenas assim, que as coisas só vão acontecendo sem nenhuma emoção, sem preparar o terreno. É tudo muito seco. Uma grande coisa que faltou também foi uma trilha sonora melhor, mais presente. E isso ajudaria muito a transmitir essa emoção que faltou. E eu não tô falando de canções, mas sim daquele instrumental pesado ali de fundo.
Particularmente, o que mais consegue manipular as minhas emoções enquanto eu assisto um filme é a trilha sonora. E eu acho que as desse filme deixaram muito a desejar. Eu lembro de 2 músicas, mas foram 2 instrumentais das canções da animação. A primeira foi a música Você Vai Nos Honrar, que é aquela que eles cantam quando a Mulan tá se aprontando pra casamenteira. E a música principal do filme é My Reflection, que é tocada várias vezes e que é emocionante sim. Mas eu ainda acho que é só porque eu conheço essa música e me deu nostalgia. Porque a primeira vez que ela toca em sua plenitude mesmo, é uma dessas cenas extremamente sem graça, sem nenhuma preparação emocional, é bem seca. As coisas só acontecem e do nada toca a música. E nessa cena específica tem uma coisa que me irritou bastante no filme, que é uma pseudo-narração que acontece em alguns momentos do longa. E o que me irrita é que essa narração é extremamente desnecessária e contribui muito pra deixar a cena sem graça, entende? E não é tipo uma narração de história, é meio que uma frase falada como se fosse um documentário da National Geographic no meio do filme. Eu achei muito aleatório. Uma coisa que eu tiro o chapéu pra Mulan é a direção de arte do filme. Ele é muito lindo e os cenários são muito reais. A cor do kimono vermelho dela dá um destaque no contraste muito legal do filme. Eu achei maravilhoso e passa um pouquinho mais de verdade até do que o Aladdin, por exemplo. A ambientação tá perfeita. Apesar de não conhecermos muito da cultura chinesa, dá pra sentir que a gente se encontra mesmo na China daquela época. A cena da casamenteira é um espetáculo visual também. O figurino e tudo mais é pra se aplaudir de pé mesmo. As coreografias das lutas também são muito legais. Claramente elas foram muito inspiradas nos famosos filmes chineses de luta, como o próprio Tigre e o Dragão que eu já citei aqui antes. E outra coisa que eu não achei tão boa assim são os efeitos visuais do filme. Tem algumas cenas que você consegue perceber perfeitamente que é um fundo verde. A própria Fênix eu não achei muito bem feita. Agora o Falcão da Bruxa, a transformação dela, até tem uma computação gráfica bem legal. Mas eles mostram a transformação uma vez. Todas as outras vezes que ela se transforma, eles escondem esse processo. Então assim, apesar do filme ter custado 200 milhões de dólares, eles não tinham tanto dinheiro assim para trabalhar muito a questão do CGI. O elenco do filme é em sua maioria chinês, só que eles ainda falam inglês. A Disney não conseguiu ser tão ousada a ponto de colocar os americanos para ler legenda. A Mulan é interpretada pela Liu Yifei, que é considerada uma das atrizes chinesas mais promissoras da idade dela. Inclusive tá rolando até um boicote do filme lá em Hong Kong por causa de uma declaração dela. Mas não é um assunto que cabe aqui nesse momento. Temos o Jet Li interpretando o Imperador da China, que esse dispensa comentários e é óbvio que tem cena dele lutando no filme. O Body Khan é interpretado pelo americano, descendente de chineses, Jason Scott Lee, que você pode até não saber quem ele é, mas ele interpretou o Bruce Lee em um filme sobre a história dele. Ele já fez o Mowgli na primeira adaptação em live action do livro da Selva pela Disney, lá em 1994. E ele também é o dublador do David de Lilo e Stitch. Então o cara já tá acostumado a trabalhar pra Disney, né? E o outro mais famoso é o pai da Mulan, que é interpretado pelo ator Sima, que tá sempre em grandes produções como os filmes da Hora do Rush e também em diversas séries, sendo que o seu papel mais relevante foi em The Man in the High Castle da Amazon Prime. A Christina Aguilera voltou a cantar My Reflection para o filme, o que é muito bom, né? Referências na animação. E pra gente que mora no Brasil, relaxa que também temos algumas surpresinhas. O filme está todo dublado e, infelizmente, nenhum dos dubladores clássicos retornaram. Mas não se preocupe que a dublagem tá bem legal também. E no final nós temos uma música inédita cantada pela Sandy. Isso também é uma ótima referência, porque são a Sandy e o Júnior que cantam o encerramento da animação. O filme está recebendo notas até boas por parte da crítica especializada. Ela está com 80% no Rotten Tomatoes e 68% no Metacritic. Mas o público não está recebendo muito bem não, que tem média de 56% no Rotten e 2.8 de 10 no Metacritic. Eu não li essas críticas, mas eu imagino que seja principalmente por causa das grandes mudanças com relação à animação. Mas o que de fato eu achei do filme? Como eu disse, Mulan é um filme muito importante pra mim. Não só pra mim, pra minha família toda. A gente usa as expressões da animação no nosso dia a dia, como desonra pra tu, eu não dou gritinho de mulher, eu sou o rei da pedra. Então assim, foi muito difícil pra mim não comparar os dois. E por esse motivo, a minha primeira percepção do filme foi apenas decepção. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra sua vaca. Inclusive, eu comecei a escrever esse roteiro aqui com esse pensamento. Mas quando eu acordei hoje de manhã, eu reassisti ao filme e eu não odiei tanto assim quanto na primeira vez. É um filme legal. Dá pra você se divertir assistindo.
Mas para isso eu acho que nós temos que encarar esse filme como uma nova adaptação da lenda chinesa. E não como live action da animação, que é a forma como nós tratamos todos esses remakes que a Disney produziu até agora. E é claro que esse novo filme é mais fiel à lenda do que à animação, mas também tá longe de ser igual. Se você tá procurando um filme que realmente adapta fielmente a lenda chinesa, vai assistir o filme chinês da Mulan, que também saiu esse ano. E por sinal também é legal, e eu acredito fortemente também que a própria animação da Disney influenciou um pouco esse filme oriental. Enfim, Mulan é um filme divertido, que tem vários problemas, principalmente com relação à falta de emoção e pelas cenas serem bem corridas. Os vilões também não me agradaram muito, justamente porque o Body Khan, que era para ser o vilão de verdade, é muito ofuscado pela bruxa, que por sua vez não tinha muita necessidade de existir também. Mas é legal, se você tá curioso para ver esse filme, dá uma chance, mas de mente aberta. Não vai que nem eu querendo ver lindas homenagens à animação. E se você já assistiu, digita aí embaixo se você concorda comigo. E se não concorda, me explica o porquê e vamos discutir aí embaixo nos comentários. E não cometa a desonra de clicar no dislike sem comentar o porquê. Beleza, galera? Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueça de clicar no joinha se você gostou e de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Não deixe de conferir os últimos vídeos do canal também, que estão possivelmente listados aqui do lado. Muito obrigado novamente, vocês são espetaculares e até o próximo vídeo.